Vamos nos colocar em pé. Nós estaremos lendo em João 15, versículo 13. Eu gostaria de ouvir em voz uníssona, todos juntos, está no mural, não tem como ter diferença de versão, uma voz forte de todos os irmãos. Antes de ler a palavra, só lembrando que nós temos o Mateus e Jennifer, que vai estar a partir de hoje congregando conosco. Então, o Fernando e a irmã Noemi depois já esteja também recebendo os nossos irmãos, e assim nós vamos deixando Jesus cumprir os desígnios dele para com a nossa igreja. O Senhor, quando eu vim para aqueles que mandaria pessoa dos 4 cantos para estar congregando conosco, e eu estava nessas férias orando e falando: Senhor, nós vamos fazer uma festividade em novembro de concretização de vários projetos da igreja, e nós temos vários outros para serem alcançados, e o Senhor nos orienta por onde vamos começar. E o Senhor falou: começa com a galeria da igreja, porque eu estou mandando muita gente para este lugar. E o nosso Deus é um Deus que fala e cumpre. Nosso Deus é um Deus que honra a sua palavra. Então os irmãos estejam orando nesse sentido, fazendo a sua parte, porque com certeza esta casa não caberá às pessoas que o Senhor estará mandando. E tem uma coisa: Deus não é incoerente, Ele só vai dar o tanto que nós pudermos acolher. Deus não vai dar 300 pessoas e não tem aonde coloca, né? Mas nós vamos fazer a galeria para aproximadamente 100 pessoas, e aí cada ovelha já vai tratando de gestar de uma nova ovelha para você trazer para o aprisco do Senhor Jesus. Amém? Juntos, 3, 2, 1. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Só até aí. Deus abençoe. Podeis tomar assento. Nós não estamos falando de um sacrilégio. Nós estamos falando de um sacrifício real, imperial, um sacrifício que homem algum atreveria a fazê-lo, especialmente pelo motivo para o qual esse sacrifício foi ofertado. Ele faz o sacrifício para mim e para você. Antes de nós termos nascido, Ele já nos amava. Eu acho que vocês não entenderam. Porque se entendeu alguém amar e morrer por nós antes de nos conhecer, eu gostaria que você abrisse a sua boca e glorificasse ao Senhor, porque foi um sacrifício. E eu estava hoje catalogando algumas palavras que antecediam o momento deste sacrifício, e segundo o texto, que não dá para ler todo, de João 15, nós encontramos tudo isso resumido em 7 palavras, frases. 7 palavras que foram proferidas antes da sua morte crucial. E se fosse resumir numa só palavra, numa só nomenclatura, todas estas frases, elas se resumem em bondade e fidelidade. Por isso que Davi diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Poucas palavras Jesus proferiu na cruz. Poucas palavras, não foram muitas. Talvez se eu e você estivesse ali, nós aproveitaríamos aquela deixa para deixar registrado muitas palavras. Às vezes palavras de desabafo, palavras de ofensas, palavras de elogio a algumas poucas pessoas, palavras de gratidão, quem sabe. Mas Jesus, resumidamente, Ele faz proferir pouquíssimas palavras, porém todas elas com conteúdo imensurável. Jesus ali na cruz não destila da sua boca nenhuma palavra de amargura. Jesus não deixa sair da sua boca nenhuma palavra de covardia.
Jesus não deixa sair da sua boca nenhuma palavra de frustração, de desabafo, de maldição. Numa situação tão adversa, o que foi que Jesus falou? Quais as palavras que fizeram marcar minutos que antecedia a sua morte na cruz? E você pode agora fazer um comparativo, um auto-introspectivo. Se fosse você que estivesse ali naquela cruz, quais palavras faria parte do seu vocabulário? E eu louvo ao Senhor que a primeira palavra que Ele fala tem uma relação direta com o Pai. Você pode glorificar Jesus? E essas palavras estão registradas em Mateus 23 e 34. Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes você está passando por um momento difícil, um momento inesperado, um momento de imprevisto, e você corre e recorre ao advogado, corre e recorre a um obreiro, você recorre a um parente, ao patrão, você recorre sempre na horizontal, mas Jesus disse: a minha solução vem do alto, eu vou recorrer ao Pai. Palavras antes da sua morte nos mostra que em qualquer circunstância da vida, inclusive da morte, nós precisamos recorrer ao nosso Pai Celestial. E ele continua dizendo ainda em Marcos capítulo 15, verso 34: Deus meu, por que me desamparastes? Quem é de nós que não já nos pegamos fazendo alguma conjectura? Será que o Pai me abandonou? Será que eu fui largado ao léu da sorte? Fulano já me deixou, Beltrano já me largou. Será que o próprio Pai também me abandonou? Jesus, enquanto homem, ele teve também esse pensamento: Pai, por que o Senhor me desamparaste? Observa a sequência, a ordem da fala de Jesus, que ele sempre tem Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele sempre recorre ao Senhor a todo instante da sua vida, inclusive naquele momento pré-morte. O desamparo de Deus não foi um sadismo, não foi um gesto de insensibilidade. Antes foi necessário, ainda que momentaneamente, para ensinar ao mundo de que o nosso Deus, sendo luz, não se comunica com as trevas. Jesus se fez pecado naquele momento. Ele não participou do pecado, mas ele leva o meu, o seu, o nosso pecado na cruz. E Jesus naquele momento carregava esse pesadelo deste pecado que estava sobre cada um de nós. Então o Senhor não tinha prazer em vê-lo sofrer. O Senhor não estava feliz por ver o seu sofrimento ali na cruz do Calvário, mas ele precisou, a Bíblia diz que ele precisou ser moído ali pelos nossos pecados. Diz que Deus permitiu moê-lo na cruz. E ainda o doutor Lucas, no capítulo 23, 46, ele diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quanta gente está entregando o seu espírito a Satanás? Quantas pessoas estão entregando o seu espírito em centro de macumba, para orixás, para tantas entidades? Mas Jesus disse assim: eu já estou mesmo praticamente morrendo. E o homem, por ele ser tricotômico, ele ter espírito, alma e corpo, quando da morte a nossa alma unir-se-á ao espírito, a nossa alma deixa de existir em forma corpórea, porque o corpo vai descer à tumba fria, e a alma é que traz sentimentos para o corpo. E a Bíblia diz que todo pecado é feito na alma, com exceção da fornicação, que é feita no próprio corpo. E a alma unir-se-á ao espírito, voltará para o Pai. Se fez a vontade do Pai aqui na terra.
enquanto o corpo Jó diz que voltará ao seio da terra de onde veio. E naquele momento ele disse: eu vou entregar o que é imaterial, o que é eterno, o que não acaba, o meu espírito. Mas eu não vou entregar para a entidade A ou B ou C. Eu não vou entregar para fulano, beltrano. Eu vou entregar para o Pai que me deu. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quantos testemunhos de partida de entes queridos que servem ao Senhor, que a gente chega ali no momento da morte e aquela pessoa diz: eu já vejo anjos chegando para buscar a minha alma e o meu espírito, e eu preciso da liberação de vocês para que eu possa voltar à casa do Pai. Oxalá que nesta noite cada um de nós tenhamos a iniciativa de entregar a nossa alma e o nosso espírito para o Senhor, para Deus, e dizer: Pai, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me guia, é o Senhor que me conduz, é o Senhor que manda em mim, que seja feita a tua vontade, não a minha. E se você estiver sempre entregando o seu espírito ao Senhor, pode ter certeza que daqui a pouco Ele vai dizer: eu também vou compartilhar da minha glória contigo, porque você compartilhou comigo lá na terra. As segundas sessões de palavras de Jesus, após se dirigir ao Pai, próximo à sua morte, Ele fala com o próximo. É interessante a gente perceber que o nosso próximo, segundo o fato da narrativa ali do bom samaritano, é aquele que está precisando de nós naquele momento. Este é o nosso próximo. Eu me recordo que um dia eu estava na fila para ser atendido, e a fila ia lá e fazia uma volta, e a atendente estava da minha direita aqui, e ela falou: próximo. Ela falou: moço, próximo da fila. Eu falei: eu estou na fila. Você falou próximo, eu pensei que era o mais próximo de você. Ele falou: não, próximo é o que está esperando a vez lá. Ou seja, próximo é aquele que está precisando de nós. Nós fomos colonizados pelos portugueses, debaixo de uma concepção de sectarismo, de exclusivismo, onde o que é meu, não posso compartilhar, não quero compartilhar, senão vai me fazer falta. E se eu compartilhar, eu vou dar o pior e não o melhor. Isso acontece até naquele gesto que fizemos agora há pouco. Eu vou ofertar. Nós nunca pegamos a maior nota, pastor Otites, da carteira. Nós vamos sempre pegar a menor nota. Porque na hora de dar, eu quero receber muito, mas eu quero dar pouco. Só que você esquece que o segredo de receber é dar. Quem muito dá, muito recebe. Quem pouco dá, pouco recebe. Quem nada dá, nada recebe. E vira e mexe, a gente vê alguém falando assim: os irmãos não me amam, a igreja não me ama, o pastor não me ama. E eu pergunto: você tem plantado amor? Se você plantar amor, você vai ganhar muito amor. Eu confesso a todos os irmãos, eu me sinto muito amado, mas eu vou dizer para vocês: eu tenho prazer também em amar. Eu ganho muita coisa, mas eu tenho prazer também em dar. Eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu vejo que as pessoas de fato nos consideram, não apenas por sermos pastores, mas porque somos humanos. Tem gente que parece dar vontade, Modailton, de cortar o peito dele para ver se ele tem coração. A gente não deve ter coração, não. Pessoas maliciosas, maldosas, pessoas sem sentimentos, sem empatia, pessoas que parece que têm prazer de ver o próximo sofrer, mas Jesus não foi assim. Em Lucas 23 e 43, Ele olha para o seu próximo e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Quem era aquela pessoa com quem Ele falava que estava à direita? Era até então um ladrão, nocivo à sociedade, um malfeitor, repugnado pela sociedade à época. Mas Jesus ama com um amor fraternal, com um amor em Cristo. Ele diz assim: hoje tu estarás comigo, você vai para o mesmo lugar que eu for, porque você também passa a ser um filho de Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? A essência da vida cristã
é a compaixão. Fala de vida eterna, fala de esperança. Compaixão, diga comigo, compaixão é sofrer com, é chorar com, é andar com, é amar com, é dividir com, e assim sucessivamente. Jesus disse assim, que haja, Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento, em outra versão, a mesma compaixão que houve em Cristo Jesus, que haja isso em nós. A irmã Giane disse aqui que o irmão Fábio Júnior, quando terminar o culto, ele não tem casa para ir. Você que veio sem jantar, mas a comida está lá te esperando. E quem não gosta de comer esquentado, vai fazer a comida quando chegar lá. Eu estou aqui, mas a chave da minha casa está dentro do carro. Mas e aí? E o irmão que não tem para onde ir? Irmão, você tem amor? Tem. Então leva esse irmão para sua casa. Pode ser também não tem não? É porque terceirizar, transferir é muito simples. Eu me salvando, o resto exploda. Jesus estava próximo à morte e nada era mais importante para ele do que a sua mãe. Ele olha para o discípulo amado, para João, está lá em João 19, 27. E no 26 ele disse assim: eis aí a tua mãe. Olha para João e fala: eis aí a tua mãe. E olha para a mãe e diz assim: mãe, eis aí o teu filho. Essa fala foi dirigida à mãe e ao discípulo amado João. Uma fala de cuidado pessoal, uma fala de empatia, uma fala de amorosidade, de almalidade, de alguém que sente a comiseração do pecado do outro, a desgraça do outro. A palavra desgraça é desprovido da graça. Mas ele diz: minha mãe não pode ficar às soltas, ela tem que alguém para cuidar dela. João, discípulo amado, cuida da minha mãe. É fácil abandonar a mãe lá no asilo, ir lá, quem sabe no final do ano, dar um abraço, um beijo. Eu quero ver você pegar sua mãe, seu pai, já envelhecido, já com dificuldade de mobilidade, portador de muitas doenças, e você cuidar dele ou cuidar dela. E por último, Jesus usa a última frase falando consigo mesmo. Jó 9, verso 11. A Bíblia diz que Jó estava leproso, com um caco de telha coçando a sua pele, coçando as suas feridas. E ele estava tão inculcado com aquela enfermidade, com aquela coceira, e dando assistência àquele momento ali que chamegava o seu corpo. A Bíblia diz que em Jó 9:11 que Deus passou diante dele e ele não viu. Olha que para Deus passar diante de nós, olha o irmão Bruno passando aqui na frente, vocês todos estão vendo. E Deus passava diante dele e ele não via. E o texto diz que Deus tornava a passar perante ele e ele não percebia. Tudo bem, uma vez passou de relance, uma vez foi rápido, não deu para observar, mas e a segunda vez? Mas ele não percebia. Uma citação do Salmo 69, verso 21, onde se vê a humanidade de Jesus, que era como nós. Deram-me mel por mantimento, na minha sede me deram beber vinagre. Louco para ele beber vinagre, para depois dizer nos jornais: ah, ele estava também com um corpo inerte, com um corpo sem sentir nada, porque o vinagre anestesia o corpo. Jesus, quando trisca a língua no vinagre: não quero, isso é vinagre, eu quero água.
Vocês não vão ter nenhuma narrativa fake news para sair espalhando por aí e dizendo que eu estava adormecido, que eu estava inerte, que eu estava anestesiado por causa do vinagre. Eu vou tomar água. Em Hebreus 14:15, ele diz que estava ali na condição também de um sumo sacerdote, que levaria por sua vez o pecado da humanidade, para que o Senhor estivesse perdoando por meio da sua morte. E uma palavra que encerra uma história de luta contra a incredulidade, a inveja, a indiferença e o próprio Satanás, que está lá em Gênesis 3:15, que nasceria da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, ia esmagar a cabeça da serpente, e este era Jesus. Jesus. E uma palavra que fala de alvo alcançado, de vitória. Vitória para Cristo ao retornar aos céus. Grande deve ter sido a alegria quando Jesus desfila naquele tapete e entra no céu, e os anjos aplaudem, e Deus diz: você cumpriu a sua tarefa, você consumou o trabalho que você foi fazer na terra. Vitória para a humanidade, vitória para a igreja AD Recanto do Bosque. Se Cristo não houvesse completado este ciclo de sofrimento para compor o plano da salvação, nós não seríamos redimidos. E ele usa a última frase: está consumado. Esta palavra em hebraico significa tetelestai. Repete comigo: tetelestai. Cuidado para não morder na língua. Vamos lá? Tetelestai. Vira para essa pessoa do seu lado e diga: tetelestai. Pastor, o que significa isso? Está pago. Jesus pagou o preço na cruz. Jesus comprou a sua salvação. Jesus assinou ali, rasgou na cruz a promissória que você devia para Deus. Aleluia. Quais destas palavras faladas por Jesus na cruz são necessárias a você nesta noite? Resume esse sermão em duas coisas. Diga comigo: perdão e vida eterna. Jesus morre na cruz para te dar o perdão, e através do perdão para que você alcançasse a vida eterna. Ninguém tem o direito hoje de martirizar a sua mente, de alfinetar a sua mente, de acusar a sua mente. Você não pode tomar a ceia por isso ou por aquilo, você fez isso ou fez aquilo, e você vai dizer: mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Ele foi moído, ele sofreu. Vitor, coloca aí para os irmãos cantar juntos. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Nos coloquemos em pé para adorarmos. Deus, tu és Põe aí, o início, meio e fim. Bem mais que os mares, Aleluia. bem mais que o sol. Foi uma morte de cruz que compensou. E as maravilhas. Quantas vidas que o se renderam aos mundo pés de Cristo? conhecer. Você está aqui hoje com a alma lavada, As riquezas, justificado, perdoado, com direito à vida eterna. Incomparável és pra mim. Pode cantar assim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada.
aquela morte foi em prol da humanidade. Tem como colocar aí, Vitor? Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros dessa terra. Enquanto cantamos, você pensa no seu estado antes e depois do sacrifício de Cristo. Por amor, sua vida entregou. Eu, Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, Morreu por mim, pensou em mim pensou em e mim, me amou. me amou. Por amor, sua vida entregou. Eu, Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, Morreu por mim, pensou em mim pensou em mim, e me amou. me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. A letra desse hino narra tudo o que aconteceu ali. Estenda sua mão para o alto. Já que Jesus pensou em você, amou você, morreu por você, deu a vida por você, eu gostaria agora que num gesto de gratidão você fizesse uma oração audível, uma oração alta, uma oração forte, uma oração convincente de que o milagre de Cristo contemplou a sua vida. A igreja, quem pode orar comigo? Poderoso Pai, está aqui a tua igreja, fruto daquela morte crucial, fruto daquele momento ímpar, em que a sociedade, à época, Jesus estava assistindo aquele espetáculo e não sabia, Senhor, dos resultados, dos desdobramentos que se daria através da morte daquele justo. E hoje nós estamos aqui celebrando, Senhor, nesta ceia, aquele momento que aconteceu há mais de 2 milênios passado. A tua igreja está aqui lavada, remida e enxaguada no sangue do Senhor. E eu tenho absoluta certeza que este momento é um momento sublime, é um momento especial, é um momento, Senhor, em que nós recebemos da tua parte, ó Pai, com muita gratidão, aquele gesto na crucificação ali, Senhor, aquele gesto no Calvário, no Monte Caveira, em prol da minha, da nossa vida. E nesta noite, Senhor, nós não podemos deixar de lembrar de que estamos aqui, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu por nós. E é assim que, como pastor desta igreja e ministro do teu evangelho, eu ordeno, Senhor Jesus, uma lembrança, Senhor, até aquele glorioso dia onde vamos participar da ceia celestial. No nome de Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém.